O arrependimento, ele passa por 3 processos. O primeiro dele é o reconhecimento. O reconhecimento da prática do pecado, o reconhecimento do pecado. E é por isso que se relacionar com Deus passa não primeiro pela emoção, mas primeiro pelo entendimento, pelo culto racional, pelo entendimento de quem é Deus e do que Deus fez por mim, do que Ele é, quem Ele é. O filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, Jesus vai contar a história do filho pródigo, né? Numa parábola. O filho pródigo, a dracma perdida e a ovelha perdida. Numa sequência de parábolas, de histórias, de metáforas de Cristo. Ele vai contar do filho pródigo, que tinha toda uma herança, que tinha direito a uma herança, mas o pai ainda estava vivo, ele antecipa a herança. Ele sai de casa, gasta tudo o que tinha, desonrando a família, né? Desonrando o pai, desonrando a sacralidade da terra. Para os judeus, ele vai para uma terra ímpia, uma terra estrangeira, se dispersa entre as nações. Então, a Bíblia diz que perdendo tudo e desejando alimentar-se da comida dos porcos, ele cai em si. Ele cai para depois subir. Cai o quê? Em entendimento. A Bíblia diz, e ele caindo em si, reconheceu, lembrou, que os empregados, até os empregados de seu pai, têm comida e abrigo, roupa. Então ele decide voltar para a casa do pai. Então o processo de retorno ao aprisco, o processo de retorno ao original é o reconhecimento do seu estado atual, caindo em si. Então quando uma pessoa reconhece, quando os seus olhos se abrem, quando o seu entendimento é tocado, e por isso que a palavra deve ser apresentada de modo claro, e não só pelo emocionalismo, pela emoção, mas fazendo a pessoa entender a profundidade do amor e da graça de Cristo, ela cai em si. Este é o primeiro passo. E deu para ver quando ele diz, eu vou falar, eu tenho que falar, nós estamos em pecado. Então, este é o primeiro passo. Ele já está vivendo o segundo passo, qual é? Quando ele derrama as suas lágrimas. Quando ele expressa a emoção. Por que, Rafael? Por que, pastor? Quando ele chora, é o segundo passo da libertação do poder do pecado. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim, a tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz morte. Aqui, Paulo está falando sobre o constrangimento que vem a partir da iluminação do entendimento, quando o Espírito Santo está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Você passa a ter entendimento sobre aquilo, e a partir deste momento vem o constrangimento. O Espírito Santo começa a atuar em você, e você percebe que está distante da santidade de Cristo, que você está distante da comunhão com Deus. É o Espírito Santo te chamando para uma transformação profunda, que vem através do terceiro passo. Então, primeiro é o entendimento, segundo é uma emoção, você chora, a pessoa chora, se constrange, se quebranta, só que não pode terminar aí, senão fica só remorso, só emoção. Vem um terceiro passo, e o terceiro passo é o mais importante, é onde ocorre a maior batalha, que é o passo da decisão, da ruptura total, onde a pessoa decide transferir, de fato, né? Essa é uma decisão espiritual. Ela olha para a cruz de Cristo, entende e crê, confessa com a sua boca e crê em seu coração que Jesus Cristo já morreu pelos seus pecados. Jesus morreu por causa dos seus pecados. Ele já levou sobre si as nossas condenações e as nossas dívidas, conforme Colossenses nos apresenta. Paulo escrevendo aos Colossenses. Cristo rasgou o nosso edito de dívida. Na cruz, Deus zombou dos nossos inimigos. Logo, essa natureza caída no pecado, quando eu creio em Cristo, ela é crucificada. E agora eu participo de uma nova criação. Ou seja, quando Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, não está falando de coisas, de acontecimento cronológico, de relógio. O que eu fiz ontem, o que eu fiz antes de ontem. Está falando da natureza dominada pelo pecado. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Nova criatura do grego é feito a partir de uma nova substância. A expressão paulina utilizada é que a natureza adâmica contaminada pelo pecado, ela é substituída. Aqueles que creem em Cristo participam da natureza glorificada de Cristo, do corpo espiritual de Cristo. E agora estão sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Por isso que morrer é lucro e viver é Cristo. Porque esta natureza carnal, ela já, Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. E a vida agora que vivo, não vivo mais eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele está dizendo que agora ele participa do corpo espiritual de Cristo pela fé. E este corpo que está revestido de mortalidade,
um dia será também revestido de imortalidade. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, no seu evento que será um único evento, em uma única etapa, todo olho verá e será um evento glorioso, a igreja, aqueles que creram em Cristo, que se porventura estiverem mortos, ressuscitarão com o corpo glorificado, à semelhança do corpo de Cristo quando ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E se nós estivermos vivos nesse dia, ao som da última trombeta, no final da grande tribulação, subiremos com um corpo glorificado e nos encontraremos com Cristo nas nuvens. Assim como os apóstolos viram o Senhor subir aos céus, ele também descerá aos olhos de todos. Então nós receberemos um corpo glorificado. Então o Espírito Santo trabalha, opera em nós, moldando a nossa mente, para que possamos provar deste corpo glorioso que não enfrentará mais a morte. Então entendam isso, o arrependimento são 3 processos básicos. Quando chega no último, a pessoa dar as costas para o pecado, ela diz: você não me prende mais, você não me subjuga mais, você não me controla mais. Não significa que a pessoa não peca, ela não vai errar, significa que ela não é mais dominada por aquela prática do pecado. Guarde esse ponto aqui importante para você. Então, o primeiro é a sinceridade no arrependimento, segundo a palavra do Senhor. Então, uma pessoa que tem um reconhecimento sincero da sua prática do pecado, ela está caminhando para a libertação. Então, o primeiro passo para a libertação é a sinceridade, é o reconhecimento. O segundo é entender que é um processo. E neste processo você precisa da ajuda do Espírito Santo. Romanos 6:1 diz assim: pois que diremos então? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como viveremos nele ainda? Eu reconheço que Cristo está me transformando a cada dia. E eu preciso, a cada dia, por esse operar do Espírito Santo, eu preciso deixar algumas práticas. Eu preciso dar as costas para determinadas práticas. Romanos 7:19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Ou seja, eu preciso lutar constantemente contra a minha carne, contra as minhas vontades. Tentação não é pecado. Ceder à tentação, sim, é pecado. Se algumas pessoas, como no caso do Léo Dias, vivem constantemente em tentação, eles precisam aprender a resistir à tentação, resistir ao diabo. Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado segundo suas próprias concupiscências. Você precisa resistir a essas tentações. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo ninguém tenta, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Então, quando a cobiça é concebida, dá luz ao pecado. Então não ceda às tentações da sua carne, não ceda à cobiça, resista, peça ajuda ao Espírito Santo. Pastor, como que eu consigo vencer a tentação? Jejum, oração, usando a palavra a seu favor. O salmista vai dizer no Salmo 119 que a palavra de Deus é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. Aprenda a manusear as escrituras ao teu favor, porque nas escrituras estão aqui provadas que aos anjos Deus dá ordem ao teu respeito. Então você precisa ter um entendimento da palavra para se fortalecer através dela, ser santificado através dela. Jesus, orando em João 17, ele vai dizer assim na sua oração intercessória pelos seus discípulos: Pai, purifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como nós somos purificados? Através da palavra, através do devocional, através de uma vida de oração. Você não vai resistir à tentação, vencer as tentações, passando todo o teu dia em determinados grupos de WhatsApp, em determinadas rodas de amigo, que vão ativar em você gatilhos, janelas de pecado, emoções pecaminosas, uma identidade distorcida. São muitas janelas destruidoras na sua alma, na sua memória. E você precisa ressignificar a sua memória com outros cheiros, com outros ambientes, com outros lugares, com outros amigos. Por isso que você precisa orar, jejuar, ler a palavra, ter comunhão com irmãos. Você dificilmente vai conseguir vencer as tentações sem congregar, sem ter comunhão com outros irmãos. Porque, inclusive, o livro de Hebreus nos ensina: não abandone a comunhão com os santos, como alguns já fizeram, porque é extremamente importante o irmão fortalecer o outro. E você precisa renunciar diariamente. O que foi que o Senhor Jesus disse? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me segue. Então, meus irmãos, saibam que Deus é Deus de justiça e os injustos não herdarão o reino dos céus. Assim como os avarentos, assim como os bêbados, os maldizentes, os mentirosos, os feiticeiros. 1 Coríntios 6, do 9 em diante.
Então eu vejo a coragem desse homem de se expor publicamente e de reconhecer que é difícil estar na igreja porque ele percebe que está em pecado. Então tem conhecimento, reconhecimento, emoção. Agora falta o segundo passo, decisão. Ouvir a palavra, deixar a palavra gerar nele força, substância de fé. Porque a fé só vem pelo ouvir da palavra. Quanto mais você ouvir da palavra, mais gera fé. E fé vai te dar confiança para você dar os próximos passos e resistir às tentações. Alguns conselhos básicos. Reconheça que há perdão em Cristo. E não se acomode na prática do pecado. 2, busque ajuda pastoral. Busque um pastor que você pode sentar, confessar o seu pecado e pedir ajuda em oração. Alimente a sua fé com a palavra e a oração. 4, evite ambientes e conteúdos que alimentam os desejos da sua carne. Músicas, pessoas, objetos, cheiros, ambientes. Pratique o jejum e a comunhão com os irmãos. Pratique o jejum. Jejue 1 ou 2 vezes por semana. 6, tenha disciplina espiritual. Como é que é disciplina espiritual, pastor Rafael? Acorde agradecendo. Acorde orando. Acorde lendo a Bíblia, depois pegue um bom livro para você poder ler. Terminou o seu café, agradeça e vai trabalhar. Disciplina espiritual, vai almoçar, ore. Não importa se você está numa praça de alimentação lotado de pessoas, incline sua cabeça, feche os seus olhos e agradeça. Agradeça, uma prática de disciplina espiritual. Por último, lembre-se que Deus não rejeita aquele que está lutando para estar em santidade. Deus, ele está perto, porque ele é Deus de perto. E ele é Deus de longe. Ele está perto daquele que busca, daquele que o teme, e ele o livra. Deus pode te sustentar. Se você está no primeiro passo, no segundo, eu te aconselho a você se alimentar de toda a palavra de Deus e que esse vídeo aqui te dê força, coragem, ânimo para você resistir às tentações, não ser envergonhado pelo diabo. E se porventura você tem pecado, eu quero te declarar livre em nome de Jesus Cristo. Levante-se, porque Deus não te rejeita. Ele te ama e ele ama a todos. O médico veio para o doente e não para o são. Jesus veio para você, assim como veio para mim. E ele não faz acepção de pessoas. Não espere estar pronto para você ir para uma igreja. Igreja é lugar de pessoas que estão se curando. Sabe, não sinta assim, não tenha vergonha, eu vou na igreja, eu estou em pecado. É lá que você tem que estar, porque lá estão aqueles que pecaram e foram redimidos pelo sangue de Cristo. Então na igreja é onde tem pessoas que entendem sobre misericórdia, sobre graça. Esteja numa igreja que as pessoas não caminham com pedras nas mãos e nos bolsos, pelo contrário, elas caminham debaixo da misericórdia. Ouviu? Que Deus te abençoe.